Prezados amigos, prezadas amigas da nossa casa de oração, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, mais uma vez, nos reunindo aí virtualmente para ouvirmos uma palestra esclarecedora, e teremos nesta noite conosco o nosso amigo Manuel Sérgio. Ao Manuel Sérgio a gente agradece mais uma vez, ele que vem já desde muito tempo participando conosco nesse nosso projeto aí de palestras virtuais, e desejamos a ele muita luz, muita paz na sua caminhada e muita energia para continuar assim fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós sempre prezamos por isso. A divulgação da doutrina é algo muito importante para nós espíritas, fazermos com que a doutrina chegue ao maior número de pessoas, mesmo que não sejam espíritas, mas que conheçam os princípios da doutrina, a base doutrinária, para que isso possa ajudá-los de alguma forma. E a gente sabe que sempre ajuda, porque é uma doutrina cristã que prega a solidariedade, a caridade, o respeito ao próximo. E isso nós sabemos que no planeta de hoje, da forma que o nosso mundo vem aí funcionando, isso é muito importante para nós todos. Então, a doutrina, ela é na verdade uma base de ensinamentos que nos ajuda a conviver com tudo isso, trazendo no coração mais paz, tendo uma paz interior, de aceitação, de entender que o mundo ainda é assim, mas que vamos aos poucos, a cada dia, mudando através dos nossos exemplos. Temos como o maior modelo entre nós de Jesus Cristo e toda aquela poderíamos dizer equipe que o acompanhava, homens e mulheres que o seguiam e que procuravam replicar os seus exemplos, sendo pessoas afáveis, amáveis para com todos aqueles mais necessitados, inclusive com aqueles também mais abastados, sempre demonstrando aí o respeito a todos que ali os rodeavam. Então é assim a doutrina espírita, revivendo Jesus Cristo, para que possamos ter esse consolo que nos ajuda ao enfrentamento de todas as dificuldades do mundo moderno. Dificuldades essas que não podemos reclamar, pelo contrário, dificuldades que fazem com que nós avancemos como humanidade e vamos aí aos poucos corrigindo os disparates, as desigualdades, que é isso que nós queremos para todo o nosso planeta Terra. Vamos fazer a nossa prece de abertura, nos preparando para assistir a palestra da noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando nesse instante a permissão para que estejam entre nós os abnegados trabalhadores do bem, os benfeitores espirituais, aqueles que nunca nos abandonam, que sempre estão ao nosso lado nos momentos difíceis, nos sustentando, mesmo que nós não os percebamos. Mas eles nunca deixam de nos trazer aquela força necessária para que sigamos em frente. Que esses irmãos, nesse momento, estejam mais próximos de nós, para que todos nós que aqui nos reunimos diante desta palestra virtual possamos mentalmente nos unir num só propósito, de que todas as coisas boas que esta reunião possa produzir, possa se replicar, alcançando os corações que sofrem, alcançando aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades e provações na área da saúde física, aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades na área da emoção, do emocional. Então que todos eles recebam um cadinho desta noite em seus corações, como
um jato de luz que vai levar a cada um deles a paz que buscam, a paz que precisam para continuarem a sua caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. André Luiz. Amigos do Bezerra de Menezes, nosso lar, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que possamos, nesses momentos em que vamos conversar em torno de conteúdos que a doutrina espírita nos dá, estabelecermos uma conexão positiva e também que isso movimente coisas no nosso íntimo que permitam que a gente se desenvolva e consiga ser mais feliz, baseado em decisões mais conscientes, mais maduras, que todos nós, justamente com a ajuda da doutrina espírita, podemos encontrar. Nosso estudo de hoje é sobre o livro Fonte Viva, Chico Xavier Emmanuel. E a lição é Nos Dons do Cristo, capítulo 25, um trecho de Paulo nas cartas aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E Emmanuel faz as seguintes considerações. A alma humana, nesses 20 séculos do cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, e que é muito importante que a gente entenda, é que a nossa alma ela vem no processo de desenvolvimento dela, já encontrando valores que o Cristo nos passou há 20 séculos. E esses valores todos estão para que a gente possa transformá-los em hábitos positivos, para que a gente possa superar hábitos negativos que colocamos dentro de nós nesse período anterior aos 20 séculos. Então é importante que a gente entenda que o nosso trabalho é de construção de hábitos positivos e a maior ajuda que nós recebemos foi do momento em que o Cristo se estabeleceu e a gente veio caminhando com ele como uma referência importantíssima para o desenvolvimento da nossa alma.
o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Então, esse processo todo de desenvolvimento dos valores crísticos, dos valores do amor, dos valores que Cristo nos exemplificou tão bem, eles estão para ser desenvolvidos no nosso íntimo, porque toda a bagagem que nós temos de alma, desde que fomos criados, estão guardadas dentro de nós. E aí é que se encontra o verdadeiro campo de luta. Nós nos enganamos quando a gente acha que temos que estabelecer uma segurança, estabelecer uma vigilância para com o nosso semelhante. Não. A vigilância que nós temos que estabelecer é para com o nosso interior, porque a reação do nosso semelhante parte, na maioria das vezes, daquilo que a gente está enviando para o nosso semelhante. Sinais vibratórios, sinais de energia, sinais de reações, sinais de atitudes, sinais de decisão. E aí cada um tem o seu próprio instinto de sobrevivência e aí ele reage contra isso. Então, se a gente consegue estabelecer no íntimo uma condição positiva, tudo em nós vai irradiar positividade. Aí a gente pode perguntar, mas e se ele não compreender, se ele reagir mal? Tem tantas pessoas que reagem mal a coisas boas. Tudo isso está em função das experiências que temos que viver para reforçar essa ideia em que a gente acredita que uma ação boa sempre vai gerar uma consequência útil. Ele fala aqui, animalidade versus espiritualidade, milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Então, a animalidade que nós temos, e vem desde que nós somos criados como alma, pelas nossas decisões, pelas nossas reações diante das nossas relações, se transformaram na gente num processo animal, um processo muito primitivo, do qual a gente quer justamente desenvolver para que a gente encontre a verdadeira felicidade. Muito do que a gente chama de felicidade hoje nada mais é do que uma coisa passageira, porque ela não tem base nas ações e na energia e na espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não é o plano espiritual, na espiritualidade da nossa alma, da elevação da nossa alma. Não encontra essa sustentação e a gente pega e tem ações, e pega e sofre com isso. E o primeiro a sofrer, muitas vezes, é o nosso corpo. Porque as doenças que nós temos são em função de prazeres que nós nos damos e que refletem no nosso corpo na forma de enfermidades muito difíceis, né? Então, esses milênios de sombra têm que ser vencidos, e ele se refere aqui como animalidade, pela espiritualização que a gente tem que fazer. Todo o nosso conjunto é primitivo, porque ele é matéria. À medida que a evolução se desenvolve em nós, todo o nosso conjunto se espiritualiza e se desenvolve para corpos cada vez mais sutis, para percepções cada vez mais sublimes e para irradiações cada vez mais saudáveis e benéficas para nós e para o nosso semelhante. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento do corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Então, a referência é o Cristo. Ao longo dos movimentos conscienciais que nós temos encarnados e conscienciais que nós temos desencarnados, porque a nossa consciência encarnado é uma, a nossa consciência desencarnada é outra, maior, mais abrangente, mais profunda. E quando a gente está encarnado, ela é menor. Então, nessas idas e vindas, em que a gente tem condição de avaliar melhor o estado da nossa alma, a condição da nossa alma, porque quando a gente está desencarnado, a gente vê todo o resultado de ações oriundas de decisões equivocadas que a gente muitas vezes não percebe aqui. Para a gente perceber o resultado de uma decisão inadequada encarnado, é muito difícil, porque o corpo físico ele não reflete
imediatamente a decisão inadequada. Agora, o corpo espiritual, o perispírito, ele reflete imediatamente, porque ele já altera a densidade, ele altera a cor, ele altera o odor, o cheiro, tudo isso é alterável muito rapidamente no nosso corpo espiritual. E quando a gente está desencarnado, o nosso corpo físico permanece e o nosso corpo espiritual vai. Então, ele reflete com maior facilidade. Reflete, inclusive, tem a memória, inclusive, de todas as nossas ações durante a nossa encarnação. Que, como a gente vê lá nos livros do André Luiz, quando a gente desencarna, a gente passa pelo processo da visão panorâmica, que nada mais é uma checagem pessoal, uma autoconscientização pessoal das nossas ações, os resultados dela, e aí a gente vê todo o grau de dificuldade que a gente apresenta para aí se preparar, se tratar antes, né, na dimensão espiritual, e se preparar para uma nova encarnação em que a gente pode estabelecer aí caminhos de mudança para vencer justamente a animalidade que ele está falando e para a gente se espiritualizar num grau maior. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela possam se expressar. Então, à medida que a gente se desenvolve, como Emmanuel coloca aqui, esses dons do Cristo, esses dons, vão se desenvolvendo. A tendência, pessoal, é que todos nós alcancemos o nível crístico ao longo do tempo. Quando a gente fala do Cristo, a gente não está falando da pessoa do Cristo. A gente está falando do nível de alma que a alma Jesus, que o Espírito Jesus alcançou. Ou seja, Jesus tinha um nível espiritual crístico. Então, todos nós podemos alcançar isso. Basta que a gente dê valor, encontre aí o valor adequado para a gente poder se esforçar por tê-la. A receita está toda na Boa Nova, no Evangelho de Jesus. Ela começa no Velho Testamento. Mas para nós, muito hermético, né, a gente pode encontrar uma facilidade maior na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, Evangelho de João, de Marcos, em todos os evangelistas. Então, esse deve ser, e se espera que a gente procure compreender esses valores justamente para a gente poder alcançar esse grau. Agora, tudo isso é feito baseado em experiências que a gente vive no nosso dia a dia. Ao longo desses 200 séculos, como ele colocou aqui, a gente vem se esforçando, tendo experiências, vivendo o resultado de experiências, que são as encarnações. Então, vamos compreender isso. Tive uma relação inadequada com uma pessoa, causando-lhe um prejuízo físico. Então, isso tudo se grava no meu perispírito, e numa próxima encarnação, quando houver a estrutura psíquica para enfrentar aquela situação, eu vou e trago a mensagem adequada no meu DNA e formo um corpo no qual eu vou viver aquela experiência que eu fiz com que outra pessoa vivesse. Vou viver essa experiência. Passar por todas as dificuldades, todas as situações que aquela pessoa passou. E a partir daí eu tenho como avaliar como é difícil para a pessoa aquele sofrimento, e isso deve ficar na minha cabeça de forma, eu vivendo uma experiência, eu diga não para cometer um ato ou delito que causou esse tipo de sofrimento. Então, a experiência é assim, eu pego a experiência completa para me dar a consciência de não fazer mais aquilo, ou de não estabelecer em mim essa dor futura. Eu pego, primeiro eu cometo o delito, isso se grava em mim, eu reencarno com aquilo em mim, e na vivência eu vou percebendo que aquilo não é adequado. Desencarno, reencarno novamente e vou viver uma experiência que vai me dar a possibilidade de falar sim para aquela experiência de novo ou não, encerrando esse aprendizado, porque na realidade tudo isso é um aprendizado, né? Não faço isso, pessoal, alheio a Deus, alheio a
todo o arcabouço amoroso que toma conta de nós, que são os outros espíritos, espíritos que me amam, espíritos que me acompanham, espíritos familiares, amigos. Não. Eu faço na companhia deles, mas todos eles respeitam as minhas decisões. Para que eu viver na experiência, eu tenho a integralidade da, de ter conseguido vencer aquela experiência ou ter que refazê-la em algum grau. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Então, nós não podemos perder as oportunidades do autoconhecimento, de observar no nosso dia a dia atentamente como a gente reage, como a gente age, como a gente executa as coisas, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas, como a gente tem realizado, como ela tem interferido no ambiente, como ela tem interferido na relação, como ela tem interferido nas relações. Qual efeito eu deixei na pessoa durante o momento que eu estava realizando aquilo? Quem me ajudou? Como foi esse trabalho conjuntamente com essa pessoa? Houve um respeito? Houve algum conflito? Houve alguma indecisão? Houve alguma dificuldade? Houve colaboração da minha parte? Não houve colaboração da outra parte? Quando não houve, como eu reagi? Tudo isso eu tenho que saber, porque eu sabendo disso, sei a alma que eu sou. E aí eu vou poder corrigir as situações que cabem a mim corrigir, em outras situações que surgirem a relação com terceiros, as obrigações profissionais que eu tenho, as obrigações sociais que eu tenho, as obrigações familiares que eu tenho. Porque tudo isso, pessoal, vai resultar na qualidade ou nas deficiências da minha alma. Agora, eu tenho que saber isso aí. Não são os outros, porque as modificações que devem ser feitas só podem partir de decisão minha. Ninguém jamais me obrigará à mudança A ou B, porque tudo isso cabe a minha pessoa fazer. Ninguém tem o poder de modificar as outras pessoas. Nem Deus faz isso. Nem Jesus nunca fez isso. O que Jesus fez foi estimular na pessoa a parte boa que ela tem para que ela mesma, agindo, pudesse fazer a mudança necessária para o desenvolvimento da alma dela. Por isso, a lição. Eu vou desenvolver em mim os dons, os mesmos dons que o Cristo tem, para que eles possam aparecer e eu possa cada vez estar mais conectado, com maior ressonância com a alma crística de Jesus e automaticamente vivendo os benefícios disso, que é da gente encontrar uma paz, uma serenidade, uma capacidade de amor mais desenvolvida, muito mais desenvolvida. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Sim, óbvio, né? Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Então, se eu conseguir, de alguma maneira, me conectar com Jesus, com a energia, com a vibração dele, e isso é possível fazer se eu resolver ter atitudes similares, semelhantes, vai haver uma ressonância, vai haver uma conexão. Eu vou conseguir desenvolver todo esse conteúdo meu que está guardado. Por ser filho de Deus, eu tenho a condição de ser uma alma crística. Só vai ser quando eu desejar. Só vai ser após o trabalho que eu desenvolver. Só vai ser após eu ter consciência de que agindo de maneira tal, eu posso conseguir chegar naquela situação. Então, isso tudo pode se desenvolver, necessitando apenas que eu faça as conexões adequadas conscientemente.
Observa a tua parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Então, vocês vejam que isso não tem limite, pessoal. Isso pode se desenvolver ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Então, pessoal, nós temos que ter consciência que isso é um trabalho de todo dia, 1 milímetro por dia, 1 centímetro por dia, 1 metro por dia, um passo por dia, e assim sucessivamente. Porque vai exigir de nós esse trabalho de mudar coisas que a gente gosta muito de fazer e que não são adequadas mais. Que elas não se conciliam mais com o momento que a gente vive. Então, é importantíssimo que a gente faça a mudança adequada para que a gente possa atingir isso, tá? Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então, o autoaperfeiçoamento vai ser no dia a dia, nas experiências que os espíritos que nos acompanham. Quem são os espíritos que nos acompanham? São aqueles que querem nos ajudar no desenvolvimento da nossa alma. Então, toda a lei divina já estabelece as lições que são úteis e que a gente tem condição de ir desenvolvendo, de ir se aprimorando e de ir cada vez mais se aperfeiçoando de acordo com a nossa condição. Então, eu tenho que estar atento a isso, porque tem coisas que eu não vou conseguir resolver agora. E, inclusive, já deu prazo. O prazo não é de uma hora para outra, porque tem coisas que a gente não vai conseguir resolver. A gente vai conseguir resolver uma parte, aprender com aquela parte, e aí encontrando situações que a gente definiu, que a gente escolheu, para a gente poder, assim, alcançar a condição adequada para a gente poder ter cada vez mais a consciência do Cristo. Então, meus amigos, muita paz a todos, que Deus os abençoe. Vamos aproveitar todos os benefícios das nossas preces, da prece que receberemos agora, das vibrações que receberemos à distância, e que aí a gente possa encontrar força para prosseguir na nossa caminhada diária. Lembrando-se que todos nós caminhamos para os dons do Cristo. Muita paz a todos e que assim seja. Uma boa noite a todos. Preparados para a última parte? Quem ainda não providenciou, pode providenciar a água, colocar ao lado, para que seja fluidificada. Então vamos buscando tirar dos nossos pensamentos os problemas, as dificuldades. Nós sabemos que é difícil, mas nesse momento é importante que nós estejamos abertos para receber as energias do passe à distância. Então vamos buscando acalmar o nosso coração, vamos respirar profundamente, fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Vamos mentalizar a figura amada de Jesus. Acalmar o nosso coração. Agradecer ao Pai por estarmos aqui encarnados nesse momento para evoluir. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de união com a espiritualidade maior e contigo, Mestre querido. Que nesse momento do passe possamos absorver todas as energias, os fluidos que estão sendo transmitidos para cada um de nós pela espiritualidade.
Vamos confiar, Mestre querido, na Tua presença em nossa vida. Que cada órgão do nosso corpo, cada célula, possa nesse momento absorver os fluidos refazedores. Que essa energia possa transitar em todo o nosso corpo, nos renovando, reenergizando. Que nós possamos, Senhor Jesus, entrar em união contigo nesse passe à distância. Que a Tua luz, Mestre querido, também possa chegar aos nossos entes queridos, a todos aqueles nossos irmãos que estamos mentalizando nesse momento e que também necessitam receber um passe à distância. Que o Senhor possa visitar o nosso lar, trazendo a Tua luz, trazendo o amor, a união, a cooperação junto àqueles que convivem conosco. Senhor Jesus, visita o nosso local de trabalho, visita todos aqueles que de alguma forma estão ligados a nós. Leva o Teu amor, Senhor Jesus. Que o Senhor possa espargir a Tua energia a todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, em provações, em enfermidades. Renova a cada um, Senhor. Que nós possamos mentalizar a nossa casa de oração, pedindo a Tua sustentação e rogando pelas equipes espirituais sob o comando do nosso querido irmão Cornélio. Que as falanges do Dr. Bezerra de Menezes possam atuar em cada um de nós, mas que também possamos receber tudo aquilo que nossa alma necessita espiritualmente. Ah, Senhor Jesus, nós Te agradecemos imensamente por este momento em que pudemos sentir as energias nos renovando. Mas vamos mentalizar o nosso planeta Terra e vibrar por ele, para que essas intempéries da natureza, para que tudo que vem acontecendo em nosso planeta possa ser amenizado nesse final de transição planetária. Que possamos ter fortaleza, Mestre, para ultrapassar as dificuldades do dia a dia, tudo aquilo que nos incomoda, nos atrapalha, que nós possamos seguir em frente, Mestre amado, sempre no caminho certo e buscando fazer o bem, que possamos nos reformar intimamente, expulsando de nós o egoísmo, o orgulho, as vaidades, para viver em plenitude contigo. Queremos pedir que o Senhor fortaleça aqueles nossos irmãos que estão fraquejando diante das dificuldades, que não conseguem enxergar nenhuma solução para os seus problemas, nenhuma perspectiva diferenciada, que estão perdendo a esperança, a motivação, o ânimo, se deixando levar pela melancolia e a depressão. Que o Senhor fortaleça a cada um desses irmãos, Mestre querido. Não os deixe cair. Segura-os, Senhor, em seus braços, para que possam se sentir protegidos por Ti. Mestre amado, como agradecer pela Tua presença em nossa vida. Nós sabemos que o Senhor não se distancia de nós em nenhum momento. Nós é que muitas vezes não percebemos a Tua presença junto ao nosso coração.
que nós possamos, Senhor, confiar cada vez mais em Ti, seguir os Teus passos, os Teus ensinamentos, o Teu exemplo de amor e de caridade. Pedimos ainda a fluidificação da água, a colocação de tudo aquilo que cada um de nós necessita para o refazimento físico, mas também o espiritual. Esteja sempre conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Meus irmãos, esse momento maravilhoso em que nós nos unimos em nome de Jesus, que cada um possa sempre ter a presença viva de Jesus Cristo em seus corações. Que assim seja.